Olá, tudo bem? Quero primeiramente agradecer o convite de estar aqui hoje, nesse projeto do Asa Clube, de levar alguns conhecimentos tanto aos associados do Asa Clube, seus colaboradores, quanto à sociedade em geral, acerca de temas que os profissionais mais atuem na sua vida profissional. Meu nome é Rui Magalhães Psitelli, minha experiência profissional na Advocacia Geral da União, no cargo de Procurador Federal, foi chefiar a área jurídica do INEP, uma autarquia federal, nos anos de 2006 e 2007. Em 2010, servi na assessoria jurídica do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2011, assumi a direção jurídica da Conab, uma empresa pública federal dependente. Nos anos de 2014 e 2015, exerci a função de consultor da União, na Consultoria Geral da União. Ao lado disso, há 12 anos, cerca de 12 anos, atuo no magistério superior, tanto de graduação quanto de pós-graduação em Direito, focado nas disciplinas de Direito Administrativo e Direito Financeiro. Tenho publicações também na área e, como disse, muito me apraz esse convite e essa iniciativa do Asa Clube de levar aos colegas conhecimentos das áreas onde se mais atua e mais se há especificidade, para poder criar um intercâmbio de conhecimento permanente entre os colegas, associados, colaboradores e sociedade em geral. Nosso tema aqui hoje, então, é o direito administrativo, origens e contemporaneidade. O foco das nossas duas aulas que teremos, esta e mais uma, é apresentar aos colegas, primeiramente, a origem dos fundamentos do Estado. É preciso entendermos as origens do fundamento do Estado, a evolução das fases estatais, para podermos melhor compreender como o direito administrativo, nesse cenário, pôde compartilhar a sua função de operacionalizar as políticas públicas dentro desse cenário estatal. Logo após, então, falaremos um pouco mais sobre as origens do direito administrativo. Na sequência, como se conhecem as escolas, o jeito de se fazer administração pública, trataremos as escolas patrimonialista, burocrática, gerencial. E, na aula subsequente, trataremos sobre os institutos do direito administrativo na contemporaneidade. Veremos que, no Brasil, após a Constituição de 88, e isso reflete um produto mundial no direito administrativo brasileiro, o direito administrativo sofreu profundas e muitas alterações. A década de 90 no direito administrativo foi extremamente transformadora. Logo após a promulgação da Constituição de 1988, várias legislações tiveram de se adequar a esse novo paradigma. Estudaremos então esse novo paradigma e estudaremos as contemporaneidades do direito administrativo enquanto institutos do novo direito administrativo, do direito administrativo contemporâneo, assim como é conhecido, com diversos autores que hoje tratam nesse viés, como Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Gustavo Binnenbond, Juarez Freitas, Humberto Ávila, dentre outros, que nós podemos falar então da constitucionalização do direito administrativo e da adequação do direito administrativo a esse modelo de sociedade que vivemos no Brasil desde o final do século XX, da década de 90 do século XX. Isso será importante para entendermos como, progressivamente, alguns dos institutos do direito administrativo contemporâneo terão mais aplicação e terão mais conexão prática no dia a dia de todos os cidadãos brasileiros, a partir, então, dessas mudanças perfectibilizadas a partir do final do século XX. Esse é o nosso objetivo, então, nessas duas aulas. Irmos das origens à contemporaneidade dos institutos do direito administrativo. Começando, então, a figura tradicional do Estado, é importante entendermos que o Estado tem dois grandes braços, governo e administração pública. O governo é o grande responsável estatal pela elaboração das políticas públicas, pelos caminhos que o Estado tem que seguir. Já a administração pública implementa essas políticas públicas. O direito administrativo, então, está muito focado na questão da administração pública. Desde os seus institutos administrativistas até as técnicas de aplicação desse direito administrativo. Então, o direito administrativo se preocupa com a administração pública para que a administração pública possa implementar na prática aquelas políticas públicas traçadas pelo governo.
Governos com a legitimidade democrática, regime democrático, notadamente eleições, regime constitucional, Estado democrático de direito. Administração pública, legitimidade constitucional, jurídica. Não é pelo fato de que os administradores públicos não são eleitos ou de que os agentes públicos não são eleitos de que essa legitimidade é inferior. Não. A legitimidade dos governos pelo desenho constitucional, pelos grandes elaboradores de políticas públicas, vem desse Estado democrático de direito. Já a legitimidade dos administradores, dos agentes públicos, vem da fundamentalidade jurídica da Constituição, dando essa legitimidade aos agentes públicos. Nesse cenário, então, a gente pode ir aos primórdios da formação do Estado. Disse que nessa atual conformação de soberania política, administrativa, institucional dos Estados, houve a sua formação na Idade Moderna, na idade que ficou conhecida como a formação dos Estados Nacionais. Não pode-se falar verdadeiramente, anteriormente a essa época, num Estado no que se entende por uma soberania política, institucional, administrativa. Tanto a Idade Antiga quanto a Idade Média não provaram para a humanidade a capacidade de organizar grandes estados. A Idade Moderna vem nesse percurso, então, histórico, dá esse cenário de formação dos Estados Nacionais. Esses Estados Nacionais, primeiramente, formam-se no sentido absolutista, num sentido muito forte. A desorganização política que se deu na Idade Média foi muito grande. Houve uma grande gama de eixos de poder, poder político, poder religioso, poder econômico, que tinham, então, essa disparidade no poder. A Idade Moderna, concentrando, então, o poder na figura do Estado, forma os Estados Nacionais, mas forma nesse perfil absolutista. É um Estado que nós costumamos dizer nas aulas, em graduação, em pós-graduação, para os alunos, um Estado muito grande, muito forte, mas para dentro. Hoje Moreira Neto fala que esses estados são estados introversos, estados grandes, estados fortes, mas estados para dentro, não estados com uma preocupação social. Nesse sentido, a Idade Moderna se desenvolve, não nos esqueçamos também de que a Revolução Comercial está em curso e já os primórdios da Revolução Industrial vêm lançar suas luzes. Esse estado, então, leva a um aprisionamento muito grande da sociedade, que tem na Revolução Francesa, no início oficial, então, da idade contemporânea da humanidade, um marco de negação àquele Estado. Aquele Estado, então, grande, absolutista, introverso, levou efetivamente a uma grande desfragmentação da própria liberdade humana. A grande frase da época, de que o Estado sou eu, bem demonstra os últimos períodos da Idade Moderna e como ela pôde desfragmentar qualquer organização social, passando tudo, então, para a pessoa do Estado. A Revolução Francesa, então, vem com um propósito, levar a figura de um Estado mínimo e fazer com que, então, a sociedade pudesse se autorregular, pudesse tratar. Ao Estado caberiam minimamente atividades de organização, de estrutura, como defesa nacional, arrecadação tributária. Esse é o Estado, então, que se inaugura no início da Idade Contemporânea com a Revolução Francesa. O fim daquele Estado absolutista e o início desse Estado liberal. Na economia, esse Estado liberal é conhecido e trazido a nós por alguns economistas, como Adam Smith, na Riqueza das Nações, John Stuart Mill, né? Nesse sentido de que ao Estado cabe o papel de mão invisível na sociedade. Um Estado ausente, efetivamente, de políticas sociais e um Estado concentrado em poucas atividades de organização e atividades centrais. A Revolução Comercial, nesse estágio, já então no início da Idade Contemporânea, já no seu final de realização, mas a Revolução Industrial, iniciando recentemente a sua segunda época. Pode-se dizer aí que nos anos de 1700, 1750, inicia-se a segunda fase da Revolução Industrial. É muito importante nós conectarmos esses efeitos econômicos da Revolução Comercial primeiro e da Revolução Industrial depois, com esse efeito da ausência do Estado na sociedade. A ausência do Estado na sociedade, em paralelo com essas revoluções econômicas, Revolução Comercial e Revolução Industrial,
levaram novamente a um grande desarranjo social. Dessa feita, não um desarranjo social pela presença maciça do Estado, como na Idade Moderna, mas levaram a um desarranjo da sociedade, uma desagregação do tecido social, em face, agora sim, da ausência total do Estado. A acumulação primitiva de capitais foi muito favorecida pela Revolução Comercial e pela Revolução Industrial. E com isso, com a ausência do Estado da sociedade, pôde-se organizar um cenário que, principalmente já no final do século XIX, leva à formação de movimentos sociais, o início do movimento socialista e, inclusive, movimentos religiosos, que culminaram, inclusive, com a edição de uma encíclica papal, a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que no final do século XIX denuncia a toda a sociedade esse estágio onde não mais tem-se a certeza de que o homem vai poder crescer e multiplicar-se. Um cenário onde, economicamente, a revolução comercial e industrial levou a uma acumulação muito forte de capitais e, em paralelo com a total ausência do Estado das relações sociais, então a sociedade ficou refém de um mercado de que cada vez mais funcionava de maneira imperfeita. Era necessário, então, por clamores sociais e por clamores até religiosos, que o Estado passasse a adentrar novamente ao tecido social. Isso marca, no final do século XIX, um cenário necessário para que, já no início do século XX, as primeiras constituições, e aqui marcadas a Constituição do México, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919, pudessem introduzir a ideia de um Estado social na humanidade. Essas duas primeiras constituições, então, marcam, no início do século XX, do nosso século que recentemente findou, a ideia de um Estado social. O que é um Estado social? Um Estado de amparo, um Estado de proteção. É um Estado onde não se almejava a essa figura estatal o controle de atividades econômicas, mas almejava-se, isso sim, que o Estado servisse de amparo à sociedade. Regulamentação trabalhista, regulamentação previdenciária, regulamentação de alguns setores econômicos, era isso que se esperava do Estado social ante a um Estado que nós chegamos até o final do século XIX, de ausência total do Estado, que propiciava a degradação total da humanidade devido a fatores econômicos, como a Revolução Comercial, a Revolução Industrial, que levavam a enormes jornadas de trabalho, a ausência de qualquer tipo de legislação protetiva do Estado. Esse Estado social, então, inicia a sua história a partir do início do século XX. Um Estado, como eu disse, que não pretendia ser ator principal da economia, não pretendia ser o grande agente econômico, não pretendia ser o grande trampolim da sociedade. Todavia, há que se analisar que no século XX, várias crises assolaram a humanidade, várias e profundas crises. Num século só, temos duas guerras mundiais, temos duas vezes a reconstrução do mundo. No final da Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall, tentando reconstruir a Europa. Assim que o mundo tenta se engrenar novamente numa normalidade social, vem então na década de 70 as duas grandes crises do petróleo, mudando o eixo econômico-financeiro mundial, primeiramente em 1973, depois em 1979. Dessa maneira, então, vemos várias crises financeiras, também a crise de 29 dos Estados Unidos, e por todo esse caldo do século XX, aquele Estado social que pretendia ser um Estado de amparo, um Estado regulador em algumas áreas, como a área trabalhista, a área previdenciária, não conseguiu alcançar o seu desiderato de ser simplesmente um Estado de amparo, um Estado social no estrito sentido da palavra. Esse Estado social de todos os Estados contemporâneos do Ocidente acabou, durante o transcorrer do século XX, assumindo cada vez mais a primazia da sociedade. Acabou cada vez mais assumindo o exercício de atividades econômicas e cada vez mais fortes. Então a gente tem que no século XX a maioria dos investimentos de base, dos investimentos de capital, são creditados ao Estado que efetivamente não tinha a vocação para ser um Estado empreendedor. Foi um Estado que progressivamente adentrou em todos os setores sociais,
com grandes investimentos de base, inchou as suas máquinas públicas, mas efetivamente não era um Estado que tinha uma vocação empreendedora. O endividamento público, então, toma conta da maioria dos estados para que o Estado pudesse, então, durante o transcorrer do século XX, ser esse grande empreendedor da sociedade. Essa conta, essa fatura, chega no final do século XX à maioria dos estados. Então há necessidade, novamente, então, de se fazer uma reforma no modelo estatal. A década de 80 do século XX, que acaba de findar, nos leva à Inglaterra de Margaret Thatcher, nos leva aos Estados Unidos de Ronald Reagan e nos leva a uma série de países como o Brasil que tem de se socorrer a organizações internacionais de crédito para poderem dar conta daquele endividamento e da rolagem da dívida que se fez necessária durante essa participação social progressiva durante o século XX. Nesse sentido, então, no Brasil, é nitidamente a partir da década de 90 que começam essas transformações grandes no modelo estatal. É bem dizer, e na aula subsequente trataremos mais disso, que a própria Constituição Federal de 88, no seu artigo 173, que trata da ordem econômica, já deu as principais balizas da participação do Estado na economia, qual seja uma participação em exceção. Quando se trata no artigo 173 de atividade econômica e se trata também no artigo 175 da Constituição de prestação de serviços públicos, tomando-se serviços públicos como uma espécie de atividade econômica, e aqui a gente pode citar a ordem econômica na Constituição, o grande livro do professor Eros Grau, tem-se que essas atividades, pela Constituição, não devem ser em primazia, primariamente atribuídas à execução direta pelo Estado. Vem na Constituição, então, o artigo 174 já primar por uma atividade de fiscalização estatal nessas atividades. Nesse sentido, então, a partir da década de 90, se desenham instrumentos normativos do direito administrativo para se adequar a essa situação. Em 1995, a deflagração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, de Luiz Carlos Bresser Pereira, e durante a década de 90, toda uma legislação, como eu falei, que passou a acomodar esse espírito de uma saída progressiva do Estado dos setores sociais e econômicos. No âmbito da atividade econômica, tem-se simplesmente a privatização dessas atividades. A primeira lei ainda no governo Fernando Collor de Mello, a segunda lei já no governo Fernando Henrique Cardoso, sobre privatizações. No âmbito dos serviços públicos também, por serem espécie de atividade econômica, a Lei 8987 de 95, então, como lei geral, primando pela concessão dos serviços públicos como uma participação indireta do Estado na prestação dos serviços públicos, sendo eles diretamente prestados pela economia privada. E no âmbito das atividades não econômicas, como educação, saúde, ciência e tecnologia, tem-se, no final da década de 90 do século passado, a formação de um estágio do que se passou a denominar terceiro setor. Esse terceiro setor, sociedade civil organizada, entidades privadas sem fins lucrativos, constituídas sob a égide do Código Civil, então progressivamente passam a ser objeto de alguns ajustes estatais. Tem-se a Lei 9637, de 98, a lei que criou as organizações sociais, e tem-se a Lei 9.790, de 99, a Lei das OCIPs. Na sequência, então, passa-se a ter a Lei Geral das Agências Reguladoras, a Lei 9986 de 2000, adentrando-se num cenário já no limiar do século XXI, então, de uma transformação do perfil estatal que se via durante o transcorrer do século XX. Aquele Estado social que não queria, que não desejava, mas efetivamente acabou sendo a grande alavanca da sociedade e da economia no século XX, passou, então, no final do século XX e já fixando-se para o século XXI, o século no qual estamos vivendo, as bases de um Estado, como Moreira Neto chama, de um Estado subsidiário. Um Estado que não participa mais diretamente das atividades executivas, nem econômicas, nem de serviços públicos, e progressivamente também não de atividades econômicas, centrando-se então na fiscalização, na regulação dessas atividades. Recentemente, nesse modelo, é bem dizer, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de inconstitucionalidade número 1923. Essa ação direta de inconstitucionalidade
tendo como objeto a Lei 9637 de 98, a lei que criou as OS em 1998, teve o julgamento do STF parcialmente procedente no sentido de que, desde que observando-se os princípios da administração pública, é sim constitucional esse modelo de transferência do exercício dessas atividades não econômicas para esses entes da sociedade civil. Vejamos, então, desde o período de formação dos Estados nacionais, lá na Idade Moderna, até esse nosso hoje Estado da contemporaneidade, como o Estado, como figura central, passou por diversas mudanças. Aquele Estado moderno, absolutista, cedeu espaço a um não-Estado, a um Estado mínimo, a um Estado liberal, no início da Idade Contemporânea, com a Revolução Francesa, e já a partir do final do século XX, os Estados como um todo reformulam os seus modelos de Estado social e passam a adotar um modelo subsidiário. Um modelo que progressivamente analisa-se que deve-se alavancar cada vez mais um modelo de Estado subsidiário em que o Estado, na sua atividade fiscalizatória, deixa, então, de ser o grande agente executivo dessas atividades, atividades econômicas, atividade de prestação de serviços públicos e mesmo atividades não econômicas. O perfil do Estado muda, os Estados estão enormemente endividados, hoje no Brasil, cerca de 72%, 75% do nosso PIB é endividamento público interno ou externo, e isso necessariamente leva a que atividades públicas continuem sendo realizadas, mas não necessariamente através do manto da estrutura estatal. É isso que o plano diretor, inclusive, de 1995, denomina a publicização do Estado, ou seja, atividades, muitas delas, principalmente as não econômicas, levadas ao exercício do terceiro setor, que passam a ser realizadas não mais por uma estrutura estatal. Continuam atividades públicas como atividades de educação, saúde, ciência e tecnologia, mas não realizadas pelo manto estatal. Nesse sentido, então, pôde-se, nesta primeira aula, estudar a evolução dos modelos estatais no mundo ocidental e como o Brasil se inseriu nisso. No nosso próximo encontro, o nosso objetivo será, então, analisar como a administração pública, como braço operacionalizador das políticas públicas, teve um papel relevante nesse movimento. Começando pela descrição das escolas da administração pública, dos modelos de administração pública que perpassaram os tempos, chegando-se então ao novo direito administrativo, ao direito administrativo contemporâneo e suas características. Muito obrigado, até um próximo encontro.